hoje a nossa conversa vai ser um arquétipo do bol dando início, que também bate meu coração. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma questão que chega no canal de uma seguidora, onde ela solicita que a gente converse sobre a seguinte colocação: como a aflição, o medo e a angústia interferem em dores no corpo, por exemplo, dores nos pés. Então, a questão que chega para nós já fala da estrutura óssea, né? Dores no corpo e dores nos pés, a estrutura óssea. E a estrutura óssea, segundo Cristina Cairo, que nós estudamos muito, até vou convidar vocês, podem seguir o canal dela, que ela é fabulosa. Ela trabalha muito sobre doenças e emoções. E quando eu fiz o Theta Healing também, eu estudei a Viana, que também trabalha essa questão. De a gente chegar na emoção e tirar aquela memória guardada e substituir por outra. É sabido hoje que a medicina, né, nós tomamos medicamentos quando nós temos doenças que nós não temos cura pelo emocional. Mas a psicologia positiva, a psiquiatria, as terapias, elas nos conduzem a um caminho de limpeza de memórias. E o bordar feminino trabalha com esse tipo de energia. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a fala, na nossa filosofia, na qual nós acreditamos. E cada um tem sua filosofia, né? Então, a gente acredita que o nosso corpo, ele tem 4 elementos: a terra, o ar, a água e o fogo. A terra, o que a terra representa na minha emoção, no meu sentimento e na minha convivência com a natureza? A terra, ela me mostra a estabilidade, é dela que nós temos a estabilidade, é ela que nos dá fertilidade, energia, é ela que dá estrutura para nós superarmos, né, as nossas dificuldades, ela nos dá abundância, basta nós olharmos para uma árvore, por exemplo. Que eu já citei em outros vídeos o quanto eu amo a natureza, porque cada ser vivo representa um ensinamento, um aprendizado dentro das nossas interpretações, né? Ela também nos dá prosperidade, porque é ela que faz a gente prosperar. Quando nós falamos de água, nós falamos de emoções, de transparência, de fluidez, de amabilidade, né? Da convivência entre as pessoas, entre as nossas relações, né? Do nosso crescimento na alegria, na felicidade. E quando nós nos referimos a ar, nós nos referimos ao foco, à visão, à cultura, à consciência que a gente tem, né? E quando a gente se refere a fogo, a gente se refere a calor, a paixão, a luz, né, que é o que o fogo representa, uma entrega total, e ele transmuta, ele transforma tudo, né? Basta nós pensarmos no fogo. Então, nessa condição, nós levamos esses 4 elementos e alinhamos os chakras dentro do nosso corpo. Então, nós trabalhamos uma condição de olhar para esses elementos, olhar para o corpo, fechar os olhos e sentir qual é o espaço, qual é o lugar no teu corpo que você está sentindo algum tipo de dor. De onde vem essa dor? Porque se nós formos analisar o nosso corpo e os 4 elementos, por exemplo, a água, qual é a parte do meu corpo responsável pela água? É o nosso rim, é todo o sistema excretor. Então, aí eu tenho que observar, eu tenho excesso ou tenho falta de água? Né? O que está acontecendo com esse meu corpo? Quando a gente fala de ar, o pulmão, todo esse sistema, né? Eu tenho falta ou eu tenho excesso de ar? E quando a gente fala terra, vem toda a região do nosso estômago, porque tudo que nós consumimos chega até o estômago, que vem da terra, né? Então pega toda essa região. E quando nós falamos fogo, nós nos referimos a toda a região do nosso intestino, porque é ali que transmuta. Tudo que nós consumimos é no intestino que vai ser quebrado e enviado para a corrente sanguínea, né? Para a corrente circulatória. Então a gente é um conjunto de coisas, um conjunto de elementos, e a gente usa
essa condição para compreender o nosso corpo. Então, quando falta terra, ou quando a gente tem os 4 elementos, e alguns deles a gente é mais aguçado, né? E as nossas emoções, elas estão envolvidas nisso. Basta nós olharmos para a psicologia, para a terapia, para a psiquiatria, né? O médico, a medicina, ele trata a doença física. Então, por exemplo, as dores no corpo todo, você está uma fibromialgia. Uma pessoa que chega até a gente e ela apresenta esse sintoma de fibromialgia. Toma medicamentos fortíssimos para controlar suas emoções, o seu corpo responde com dores no corpo todo, né? De onde ela vem? A gente tenta na terapia buscar olhar para a origem desta emoção, o que ela te afeta, de onde ela vem. E esse é o trabalho do bordar fêmea. Porque aí a gente pode analisar, por exemplo, eu tenho uma pessoa que chega, ela dá muito valor para a família. E ela tem uma família estruturada. Mas quando ela busca seu par para começar sua família e não consegue dar conta daquela estrutura que acaba dilacerando aqueles laços, né? Ela acaba não aceitando aquilo dentro dela e fica uma memória guardada. E tem pessoas que passam anos e anos e anos e não conseguem limpar aquela memória, né? E o corpo começa a doer por todos os lados e ela não sabe de onde que vem, é dor nos braços, é dor, né? Então, essas dores, de onde elas vêm? Qual é a memória? Qual é a tecla que eu estou batendo? Porque o meu corpo, ele não reconhece para me dizer que não é verdade o que eu penso. Toda a memória que eu avivo no corpo, ela vai nos dar como se fosse real. O nosso cérebro, na neuropsicopedagogia, a gente estuda que o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real e o que não é. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com todos os movimentos que a gente vai fazer, né? Porque conforme o que nós assistimos, o nosso corpo guarda como verdade. A memória que eu ativo, que às vezes está lá guardada, ou até o meu inconsciente trabalha sem eu prestar atenção. Então, o bordar fêmea, ele olha dentro dos 4 elementos, e ele faz o alinhamento dos chakras. Nós temos 108 chakras, mas os 7 principais, né? Que eu já citei em outras colocações. Por exemplo, o chakra básico, ele vai nos falar da família, da estrutura, das raízes dos nossos ancestrais. E o chakra sexual é o que produz. Então, se eu tenho o chakra sexual e o chakra básico afetado, eu não vou conseguir prosperar, não vou conseguir sentir alegrias, porque são eles que vão nos oferecer. Quando nós começamos a estudar e a buscar essas filosofias, até a constelação familiar, que tem várias linhas ali, né, que a gente traz, a constelação familiar xamânica, a gente traz nas nossas consultas para trabalhar com as pessoas. Então, o trabalho da terapia, do bordar fêmea, ele vem em condição de caminhar paralelo à psicologia positiva, que é buscar o emocional da pessoa, onde está essa memória. E a medicina, ela vem com a cura, com o medicamento. Então, às vezes as pessoas, a gente está tão, ou as pessoas, ou a gente, porque eu também me envolvi em todo esse processo, por isso que nasceu o meu projeto, às vezes as pessoas, elas dão tanto valor para aquilo que elas aprenderam desde que nasceram, né? E tudo começa do laço de criança com o seu cuidador. Tudo começa de lá. A nossa relação de casal, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o nosso próprio corpo, tudo inicia de lá e nos afeta para a vida toda. Por isso que na escola o educador também tem que ter esse conhecimento de autoconhecimento, de autorrespeito, de compreender o corpo, de buscar esta nova forma de ver que nós até então não tínhamos, né? Na nossa educação e na nossa convivência. Nós tomamos como verdade o que a sociedade nos diz e não olhamos o que a essência nos diz, né? Então, o bordar feminino trabalha nisso. E dores no corpo, dores nos pés, é a nossa estrutura para a filosofia do bordar feminino. Porque a gente estuda olhando para as doenças do sistema emocional e o que elas afetam o nosso corpo. E a cura vem com terapias, né? A terapia é o primeiro passo e a medicina como medicamento. E até a própria medicina já está se curvando que nossas doenças têm cunhos emocionais, né? A própria psicologia prova isso, a própria psiquiatria, né?
Tanto que nós temos uma oração do Ho Oponopono, dos havaianos, né, que eu quero trabalhar conosco, que vai ser um dos próximos vídeos que a gente quer postar, porque não adianta a gente só falar, a gente tem que chegar numa solução. Como que a gente pode ajudar o outro como a gente foi ajudado? Então será mais um trabalho que a gente está vendo aí, que entra na cura das dores do corpo, por exemplo, né? Que é eu assumir a responsabilidade de tudo que tem ao meu redor em 100%. Então a gente agradece a tua colocação, espero que o Bordar Fêmea possa ter contribuído e acabamos então também emitindo esse pensamento em grupo, que nós estamos assistindo e trabalhando juntos como mulheres, como pessoas, e agradecemos a oportunidade, elevando as palavras ao ar para que ela atinja a todos e todas. Bordar Fêmea, um novo olhar sobre as dores e as emoções.